Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Verdades e fantasias. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais apto na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e lúcida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desses jaetes. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurito de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. Vamos ver se hoje a gente termina esse negócio da oração, né? E não só termina, como vocês aprenderem tudo, né? Para praticarem oração cada vez mais com profundidade. Porque é isso que interessa. Não adianta você ficar fazendo uma oração egóica, porque está falando ao vento. Porque adianta a gente fazer essa oração essencial, sabendo no que a gente vai alcançar com ela. E aí que está o bom da coisa. O que é que eu posso alcançar quando eu oro para Deus? Porque não adianta você querer pedir aquilo que você não pode alcançar. Se você pede uma coisa que não faz parte da lei, como é que você vai atingir a meta daquilo que você está querendo? E é isso aí que é uma das coisas que mais choca a gente, sabe? A gente vê as pessoas, isso não é particular, não é só com a oração, não. A gente vê pessoas repetindo a mesma experiência, querendo resultado diferente. Você pode repetir a mesma experiência para ter um resultado diferente? Isso é um dos princípios da ciência, que é quando eu faço uma experiência, o resultado vai ser sempre o mesmo. É um princípio universal da ciência. Então você está fazendo uma oração egóica, não está acontecendo nada, e você continua fazendo. E acha que se continuar fazendo, vai resolver alguma coisa, e não vai resolver nada. Então a pessoa fica a encarnação inteira, como diz a nossa confrade espírita lá, querendo botar um pino quadrado num buraco redondo. Não vai entrar, né? Não vai entrar. Porque para cada um de vocês aí, vocês pensem quantas orações vocês fizeram que ficaram perdidas ao vento. E muitas vezes as pessoas ainda vai nas ilusões, né, dizendo é porque você não teve fé, por isso que sua oração não foi aceita. Você tem que fazer com mais fé. Você tem que repetir mais vezes. Você tem que fazer só na segunda, então vai fazer na segunda, quarta, sexta, você vai fazer. Fica inventando um monte de fórmula, sabe? Que nunca leva ninguém a nada. A gente sempre falou para vocês. Na prece você só vai obter duas coisas: força para a sua vontade e luz para o seu entendimento. Quando a doutrina espírita fala que a prece precisa de 3 fundamentos básicos, que é fé, fervor e sinceridade. Quando você entende que fé é esse sentimento de segurança íntima do bom proceder que você deve fazer, quando você consegue entender que fé diz respeito ao que eu estou realizando e que a prece vai ajudar nisso que você está realizando, entenda que se você não estiver realizando, acabou sua prece.
Não vai chegar lá. A prece vai chegar porque você está exercitando a sua fé naquilo que você está realizando e você vai estar precisando de ajuda. Que tipo de ajuda? Força para continuar realizando cada vez mais e melhor. Luz para entender como realizar cada vez mais e melhor. Então, a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão espiritual dos conceitos doutrinários que a gente tem, para que venha esclarecer nossos equívocos que a gente sempre praticou de encarnações passadas até hoje, com o nome de fé, sem ser fé. Com o nome de prece, sem ser prece. Então, é por isso que a gente trouxe essa questão 663 do Livro dos Espíritos. Que é como eu falei a semana passada, ela é uma questão fundamental para a gente, sabe? Fundamental. Kardec pergunta: pode as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Pode você fazer prece para afastar a pedra que está no teu caminho? É isso que ele está perguntando. Porque quantas vezes a gente ficou fazendo prece, eu não quero isso, afasta de mim isso. Existem outros termos que usam também, que eu não vou repetir, porque eu não quero levar a coisa para as outras religiões. Vamos cuidar da nossa, sabe? Então, não peça para que Deus afaste as pedras do caminho. Não foi Deus que colocou pedra em nosso caminho. Deus é amor. E João explicou muito para a gente e morreu dizendo: a tudo dai graça. Sabe o que é tudo? Então a pedra que vocês estão reclamando, que eu reclamo também no meu caminho, dai graça. Tudo que aconteceu na minha vida, que muitas vezes fica martelando ainda na minha consciência de hoje, as dores do ontem, aprenda a dar graça para isso. Ressignifica a tua visão das dores que você passou. Porque, compreenda, se foi eu que coloquei a pedra no caminho, quem vai tirar a pedra do caminho sou eu. Não vai ser os outros, nem vai ser Deus. Se o problema é da minha vida, é porque é da minha vida, não é da vida dos outros. A vida dos outros é a vida dos outros, a minha vida é a minha vida. Então as dores que eu tenho, as doenças que eu tenho, os percalços que eu tenho da que a vida está me oferecendo, são problemas que eu tenho para que eu vá em busca de soluções. Então, olha que resposta interessante. As nossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, no lugar de você ficar dizendo que quer afastar, quer tirar, que os outros resolvam o seu problema, aceite. A tudo dai graça. Tenha resignação. Resignação é eu ter paciência diante das complicações e das dores e dos sofrimentos da vida. Então, tenha paciência. Faça a tua parte. Deus, vendo a sua resignação diante das dores, das provas, das expiações, vendo o teu esforço, Ele vai aliviar a coisa. O que é que aconteceu com o irmão do Chico quando teve o AVC dele? Que Chico ficou lá. Vocês assistiram o filme? Teve alguém aqui que não assistiu o filme? Isso é um dado documentário da vida do Chico. E o pai dele xingando: chama teus espíritos para resolver o problema do meu filho, para afastar o problema dele. E o que é que Chico fala? Emmanuel disse que nas próximas 24 horas vai poder me trazer alguma informação, porque lá em cima, no mais alto, além de Emmanuel, além, sabe o que é mais alto?
estão analisando a situação da vida dele. E depois de 24 horas, Emmanuel chega com a solução. Chico, ele vai desencarnar. Porque o plano existencial da vida dele, em virtude dos débitos de ontem, seria ficar aqui em torno de 10, 11 anos, hemiplégico, acamado e afásico. Porém, o bem que ele fez, ajudando os necessitados, nas horas extras, quando você estava atendendo, foi levado em consideração. E como o amor cobra uma multidão de pecados, ele pagou esse débito que estava programado para a vida dele, com o amor que ele praticou. Entende o que é resignação? Dele ser pobre, passar fome, não ter dinheiro para poder dar comida em casa, era assim que ele vivia. Vivia por dia de trabalho, chegava em casa exausto, e quando chegava, ia correndo, muitas vezes não dava tempo nem tomar banho, para ajudar aqueles que estavam na fila, passando por dificuldade, desmaiando, sofrendo de dor, até acabar todo mundo, para depois ele ir para a casa dele, cuidar da mulher, dos filhos. Não é assim que a gente faz? Ou a gente só consegue olhar nosso umbigo? Ah, mas eu trabalhei o dia todo, agora é minha hora de descanso. Não é assim que faz. Mas vindo a reunião no sábado à tarde, minha hora de lazer, quando muito mais o Manemol faz, é vir tomar passe e vai embora. Então, será que a gente vai entender um pouco essa palavra resignação da nossa vida? Porque é através dela, daquilo que você faz diante da sua dor, e daquilo que você trabalha em benefício do próximo, que Deus vai estar te ajudando. Deus ajuda os filhos que trabalham no caminho do bem, do belo e do bom. É isso que Ele espera de cada um de nós, sabe? Mas aí Ele vai responder a respeito da prece. E vocês vão ver essas duas palavras que eu vou te falar. Entendeu? Força para a sua vontade e luz para o seu entendimento. Presta bem atenção o que é que ele diz. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Entendeu a força e a coragem? Coragem não é você ter energia moral diante das adversidades da vida? Se você está trabalhando com fé, indo atrás com coragem para fazer as coisas certas, eles vão te dar mais força. A gente sempre falou para vocês aqui, eu torno a repetir. Qualquer movimento virtuoso, qualquer que seja, precisa de duas coisas para poder iniciar. Uma chama de paciência e a outra chama de coragem. A gente já falou para vocês que paciência, ela resume 3 virtudes: tolerância, resignação e perseverança. Olha, resignação é a paciência. Olha, a palavra coragem. Não tem, não existe a prática de virtude sem a paciência. Não existe. Você precisa dela. Não existe você trabalhar algo que é a lei de Deus em sua vida se você não tiver coragem para vencer a sua inferioridade. Não existe. Você tem que ter coragem para olhar para dentro de você do jeito que Jesus falou. Sois iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. É preciso coragem para você fazer isso e olhar para dentro de você. Quando você não faz, no final do dia,
O exercício do autoconhecimento, você sabe por que você não faz? Porque te falta coragem. Teu orgulho fala mais alto do que a tua coragem. Isso incomoda? Incomoda, mas é a verdade. É a verdade. E é como o Marcelo leu hoje aqui a respeito da verdade. Quando as pessoas entram em contato com a verdade, chama aquilo de muita coisa, de fanatismo, de ilusório, um monte de coisa aí vai inventando. Isso por que é que chama isso? Porque não tem coragem de enfrentar a verdade. A verdade é o próprio Deus. Gente, você já imaginou que a verdade é o próprio Deus? Você lembra quando Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida? É Deus que é a verdade e que dá a vida. É preciso coragem. Então quando você faz uma prece, com fé, que você está fazendo, está pondo em prática, fazendo o seu esforço, no caminho do bem, diante da dificuldade que você está tendo. Então é doença? É. Então eu vou atrás do remédio. Tem que tomar remédio? Tenho. É só isso? Não, não tem mais não? Eu não encontro um paciente chegar para mim, quando a gente faz a receita, e diz, mas não tem mais nenhum outro remédio? Não, doutor. Eles nunca falam isso. Mas falam sempre dizer, mas é demais. Não dá para diminuir? Não é interessante isso? É interessante essas coisas, sabe? Porque se ele aceita e ele quer o bem para ele, ele vai querer o melhor. Ou ele vai querer meia boca? Aí você quer tomar um remédio de qualidade ou um remédio de pouca qualidade para ficar bom? Não é um remédio de boa qualidade? Tem que pagar mais. Você quer pagar? Não. O que é que tem de mais barato aí? Você sabe por quê? Porque para gastar com o que vai satisfazer teu ego, tu não quer nem saber quanto está gastando. É aquele óculos que eu quero, é aquela sandália, tá entendendo? Mas não, aquilo ali, olha, vai ser linda no meu pé, é aquela roupa. O que é do gosto arregala o peito, como diz na minha terra. Mas o que é do dever? O que é do dever, meu filho, é um sufoco, sabe? Então você deve tomar remédio para melhorar a situação do seu corpo. Você quer tomar? Não quero. Você deve fazer dieta, se abster de algumas coisas para melhorar a situação do seu corpo. Você quer? Não quero, porque eu quero o que eu gosto. Eu quero é meu desejo. Você tem que começar a dormir mais cedo. Quer? Não. Imagina. Vou assistir minha novela, vou ficar no céu. Não vou fazer isso. Eu estou dando alguns exemplos para que vocês entendam, sabe? Porque você quer que sua prece seja atendida. Você quer que Deus venha em teu socorro. Você quer que os espíritos superiores venham resolver seus problemas. Você está fazendo a sua parte na solução do problema? Porque se você não estiver fazendo a sua parte, sossegue, meu filho. Eles são bons, mas não são bobos. Então, entenda, eles vão chegar junto de nós e ver o que é que a gente está fazendo a respeito daquilo que a gente está pedindo ajuda. Você está fazendo sua parte? Não. Então, paciência. Eles vão dar a ideia de você fazer a sua parte. Se você for fazer, eles vão te dar força. Quer dizer, vão te dar fluidos energéticos para o teu corpo, tanto espiritual quanto o teu corpo físico. Você vai receber uma carga de energia, uma transfusão. Vocês não devem ter tomado transfusão, mas você já deve ter visto algum parente de vocês tomar transfusão de sangue quando está ruim. Como o nego fica, viçoso, corado, alegre, é outro. É a mesma coisa. Essa energia que ele está falando é isso. Eles vão te dar os passes que você precisa, sem ter que você passar na cabine de passe. Vai falar no livro de André Luiz, o Missionário da Luz, que ele fala que as pessoas quando chegam
Só de chegar, de entrar, já está sendo atendido pelas entidades passistas do mundo espiritual superior, que se comprometem com Deus a vir dar assistência a qualquer um que chegue, desde que seja merecedor. Então é isso que a prece vai trazer para você. Uma carga de fluido para que você continue na luta e cada vez mais com coragem. E com isso, as provas vão se tornar mais amenas, sabe? Hemos dito que a prece nunca é inútil. Isso pesa, hein, meu? Puxa vida! Se a prece nunca é inútil, quantas preces eu fiz e que não aconteceu bulhufas? Isso quer dizer que eu não fiz prece, gente. Porque se eu tivesse feito, alguma coisa tinha acontecido. Onde é que está o erro? É Deus que fez errado? Ou sou eu que estou errado? Então, se sou eu que estou errado, eu vou querer repetir a mesma experiência, que eu estou errando, querendo um resultado diferente? É isso que a gente chama de loucura. E é uma loucura mesmo, sabe? Essa frase que ele fala aqui é muito interessante, sabe? A prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece, e lá vem nova para não fortalece aquele que ora. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Eu já rodei para saber qual é a origem dessa frase. Não existe. Rapaz, quando eu digo que eu rodei, é porque eu já procurei mesmo. Mas uma coisa eu sei. Eita, frasezinha bem conhecida. Você bate a porta de qualquer religião, essa frase todo mundo conhece. Você vai em qualquer canto que ajuda a ti mesmo, e o céu te ajudará. Você conhece isso? Todo mundo conhece. Eu estou para ver uma pessoa que não conheça isso. Então, se todo mundo conhece, por que é que a gente não faz? Onde é que está o problema? Ajuda-te a ti mesmo. Faz o que te compete. O céu te ajudará. A maior oração que a gente faz para Deus são as nossas ações. Está lá no livro dos Espíritos isso. A prece é agradável a Deus, a prece sempre é agradável. Melhor do que a prece são as boas ações. Então, que boas ações você está fazendo diante daquilo que está te incomodando, pelo qual você está fazendo essa prece? Você está fazendo a sua parte? Está ajudando a você mesmo? Então, que a gente fique com essa frase, entende? Em alerta na consciência da gente. Para quando você for fazer uma prece, você lembre da frase. Ajuda-te a ti mesmo. O céu te ajudará. Aí você veja, será que eu estou fazendo a minha parte correta? Será que eu estou usando tudo que está ao meu alcance? Será que eu não estou refugando nada? Porque se você tiver, antes de fazer sua prece, você vai lá e faz. O que é que Jesus falou quando a gente for orar para Deus? Se você for orar para Deus, tiver feito alguma coisa de errada com o teu irmão, esquece tua oferenda, vai lá, resolve o problema com o teu irmão, faz tua parte. Depois você venha e fala com Deus. Não é assim que ele falou? Então por que a gente não segue a orientação de Jesus? Você quer fazer uma coisa da sua cabeça, que vai bater de frente com as orientações de Jesus, e você quer que Deus venha responder a você, esquecendo de Jesus. Tu é poderoso, hein? É melhor do que Jesus. Imagina o que é desprezar a orientação de Jesus. Então, que essa frase fique de alerta. Ajuda-te a ti mesmo. Depois o céu vai te ajudar. Toda vez que for fazer uma prece por algum percalço da vida, pensa nessa frase. E se faltar alguma coisa de tua parte, é melhor que você não faça a prece ainda. Mas pratique a boa ação.
Porque a boa ação é mais importante para Deus do que o teu petitório. Então faz. Porque essa vai ser a melhor prece que você vai estar fazendo para Deus. Aí Ele vai vir nos ajudar, sabe? E Ele bota aqui bem os sábios, porque todo mundo sabe mesmo desse troço, gente. O que eu acho impressionante, entende? É como a gente foge do caminho da verdade. A gente fica escamoteando tudo que é coisa, fugindo da verdade e querendo ter resultado positivo. E aí a encarnação vai passando, sabe? E quando chegar no fim, o que é que vai sobrar para a gente? Só uma palavra: desilusão. É você sair dessas ilusões que você criou para você mesmo. Por isso que a gente pede e insiste tanto, para que você saia dessa sua boa intenção, que diz respeito ao seu conhecimento, que é pequeno. Imagina o que é teu conhecimento em relação ao universo. Imagina teu conhecimento em relação à medicina, teu conhecimento em relação à advocacia, teu conhecimento em relação a qualquer ciência. Qualquer ciência que tu está tendo, teu conhecimento é para não fazer Agora você veja seu conhecimento em relação a Deus e o universo, seu conhecimento em relação à verdade. Onde é que tu fica, hein? É que nem aquela história do Chico querendo entender o universo e pedindo para Emmanuel para dar uma orientação para ele com consistência, para quê? Ele estava difícil para entender a harmonia universal. Aí Emmanuel disse: você quer ver? Então vem cá, desdobra, vem comigo. Botou o Chico nas costas e foi no universo assim. Ele foi vendo a Terra ficando, começou a ver os outros planetas ficando para trás, o Sol ficando, ele começou a ver constelação, e começou a ver coisa, e ele procurou. Quando ele viu que não existia mais o Sol nem nada, ele disse: pelo amor de Deus, perdi a noção da vida, me leve de volta, me leva de volta. Sabe o que é perder o contexto de referência com o universo? É a nossa capacidade ínfima de conhecer o universo e a Deus. A gente está falando desse Pai. A gente está falando dessa verdade, que é Ele. Então, baixa a tua bola. Vê onde é que tu está. Seja humilde. Faz o que te compete. Porque esse Pai bom, Ele quer o melhor para você. E se Ele permite que isso chegue até você na experiência presente, é porque diante da bondade dEle, Ele sabe que você tem as ferramentas para sair vitorioso. Porque Ele é bom. Ele não vai querer nada de mal contigo. Então faz a tua parte, que Ele vai estar te ajudando. Age com resignação. Isso aqui todo mundo sabe. E ele agora vai falar duas coisas, porque aqui ele falou de força, falou de coragem, falou de força, né? Fortaleza. Olha, vê o que a gente vai ler agora. Vê o que a gente vai ler agora. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supões. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das coisas. Ele fala de meios tão naturais aqui. E depois ele diz outra coisa interessante. Muitas vezes, além desses meios naturais, muitas vezes, aqui é um parábola, também, as mais das vezes mesmo, eles vos sugerem a ideia que vos fará sair da dificuldade pelos vossos próprios esforços. Então, tem duas maneiras que Deus está nos ajudando para a gente, sabe? Meios tão naturais, que a gente nem percebe. Que meio é esse?
Que meio é esse? A gente já estudou e eu vou repetir. Existem 3 meios da espiritualidade chegar a cada um de nós. 3, não existe 4, são só 3. O primeiro deles é isso aqui, a intuição. Muitas vezes, as mais das vezes mesmo, mais das vezes do que essa daqui. Ele vos sugere uma ideia que vos fará sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. É o mais comum. São os pensamentos intuitivos que nos chegam diante dos conflitos e problemas que a vida nos oferece. Todos nós temos isso, gente. O nosso problema é que a gente não dá valor para isso. O nosso problema é que a gente quer a solução que aconteça fora do meu esforço. Eu quero que os espíritos resolvam meus obsessores. Eu quero que tire meus encostos. Eu quero que Deus tire essa doença de mim. Você quer se afastar. Você não quer trabalhar. No entanto, Jesus falou que o Pai trabalha todo dia, Ele trabalha também. Então tu tem que trabalhar também, uai. A ideia que vai chegar para você é aquilo que vai ser importante para que o teu espírito saia vencedor. E não que você tenha a sua intenção satisfeita. São coisas totalmente diferentes. Então a gente quer que a coisa aconteça segundo o parecer de cada um. E não o que deve ser feito de acordo com a verdade. E é aí que a gente dá cabeçada. Então eu quero que isso aconteça porque eu quero que seja assim. Não é assim que Deus quer. Deus quer que seja da maneira correta, da maneira verdadeira. O pensamento que vai chegar até você é para que seu espírito aprenda o que deve fazer diante da dificuldade. O pensamento que vai chegar até você é que você precisa tratar do seu corpo, tomar os remédios direitinho, sem reclamar. Sem reclamar. Porque a reclamação que você faz daquilo que está te fazendo bem é uma energia negativa que você está criando em cima daquela positiva que vai te beneficiar. Então são duas forças que estão entrando em conflito. Então eu tomo remédio e xingo. Por que é que eu tenho que tomar esse desgraçado? Por que é que tem que ser esse remédio tão caro? Por que é que o governo não dá esse negócio para mim? É só reclamar. Então você cria energia negativa com aquilo que vai te trazer energia positiva. Vai dar certo? Pensa se vai. Eu estou falando só do remédio. Agora imagina que você tem que mudar os hábitos da sua vida. Ah, mas eu vou ter que fazer dieta. Você acha que eu vou ficar sem comer um docinho? O doutor não sabe o que está falando. Você acha que eu não vou comer uma picanha? Agora que o presidente está dando picanha para todo mundo, eu vou dispensar? Não vou dispensar coisa nenhuma. Então, é assim que funciona a coisa, gente. Então, abraça o caminho da educação. Porque é isso que Deus espera da gente. Faz a coisa com carinho e com alegria. Vai bem dizer essa pílula que tu está engolindo, porque aí está grande parte da solução do teu corpo físico. Não sobrecarregue seu corpo físico, porque ele já está debilitado. Então, se você tem que fazer restrição de hábitos, faça. Se tem que fazer caminhada, faça. Não fica arrumando desculpa. Então, Deus vai trazer para a gente, inspirando ideias educativas. Mas é isso que eu quero? Não. Então vem o anjo da guarda, buzina a coisa certa. Você não faz, vem buzina, não faz. Então tá bom, não faça. Vai colher os frutos da sua inconsequência. Então Deus, a mais das vezes, Ele vai dar ideia.
luz para o entendimento. Entendeu o que essa frase quer dizer? Luz para o entendimento. Essa ali, luz para o entendimento. Uma ideia nova para que você entenda como você deve agir para sair dessa vida com seu espírito mais qualificado. É isso que a prece vai fazer para você. Toda vez é a primeira manifestação de Deus para com as dores dos seus filhos é pensamento intuitivo. Tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Esclarecimento e consolação Deus sempre nos dá. Realização e convicções é um trabalho pessoal. Eu estou falando que Deus sempre dá. Na verdade, eu não estou falando, estou repetindo essa frase que ela não é minha. Entende? Então, esclarecimento e consolação, Deus sempre dá. O que é que eu estou fazendo com essas ideias, com esse esclarecimento, com essas consolações? Depende de mim. Realização e convicção é um trabalho pessoal. Eu vou usar a minha inteligência para saber, poxa, se o médico falou que é desse jeito, se eu tenho que tomar esse remédio, se eu tenho que mudar meu hábito de vida, é para que meu corpo fique saudável, ou pelo menos fique menos doente. Então por que é que eu não vou fazer? É aí que está essa frase que eu gosto, que quando você está refletindo, eu já estou deduzindo que você vai refletir, você vai pensar, porque são poucas as pessoas que pensam, mas vamos dizer que você vai pensar. Se você vai refletir nisso tudo que a gente está falando, você está refletindo, você vai chegar à conclusão e dizer, puxa, se é realmente isso que eu devo fazer, pergunte para você, por que é que eu não vou fazer? Por quê? Se é um dever que minha consciência está dizendo que devo realizar. Diante de qualquer dificuldade, gasta um tempinho pensando, sai do automatismo intuitivo, reflete, analisa, pondera e pergunte para você, depois que você chegar à conclusão, se é isso que eu devo, então por que eu não vou fazer? Você sai do desejo, do gosto, você sai das intenções humanas, você sai do seu ego, que é onde está a ignorância e imperfeição, e você está agindo com o seu espírito, que está pensando e refletindo. É o teu ser essencial que está mostrando para você aquilo que você realmente deve realizar. É aí que Deus vai estar nos ajudando com a prece, trazendo esclarecimento e consolação. A maioria das vezes vai fazer isso aqui. E isso aqui só vai funcionar quando eu tirar a energia de mim, o esforço para colocar em prática. Porque muitas vezes as pessoas entendem, elas compreendem, elas sabem que devem, mas a preguiça moral é maior. E não ter dentro delas energias que precisam para vencer suas dificuldades. Então compreenda que Deus quer trabalho, Deus quer esforço. Tem outra frase que eu acho muito bonita, que eu já falei e torno a repetir, que diz o seguinte: qualquer movimento de ascensão espiritual é preciso esforço, suor e lágrima. Esforço que é a energia que você vai tirar de você mesmo, para que você trabalhe, que é o suor, o trabalho, é a sua vontade realizando. E lágrima, porque você vai ter que educar seu ego, que vai estar chorando. Teu espírito imortal está educando teu ego, por isso que ele chora. Então você esquece o desejo e esquece as imperfeições. E você chora quando vê que seu desejo está sendo realizado. Você chora quando você gosta de viver das suas imperfeições, comendo o que não deve, entende? Não querendo mudar os hábitos da vida, não querendo tomar seus remédios e assim por diante, né? Então, esforço, suor e lágrima é o que a gente precisa realizar para vencer as dificuldades.
Então, a maioria das vezes, Deus faz isso conosco. E eu vou ter que usar meu esforço para poder me reabilitar. Mas quando eu não entendo a ideia que está sendo sugerida, quando eu não entendo esse pensamento intuitivo que está caindo até mim, a espiritualidade superior e a misericórdia divina, ela é imensa. Ela vai usar outros meios. E o segundo meio da espiritualidade nos influenciar é através do sono. Com os sonhos que a gente tem. Que eu não dou muita pelota para isso, sabe? Mas principalmente quando você acorda depois que você dorme. Os primeiros minutos que você acorda, eu acho que é a coisa mais linda que existe. Porque se acontece comigo, acontece com todo mundo, e eu pergunto muitas vezes às pessoas, acontece comigo também. A gente arregala aqueles olhos, dentro quando a gente está um sonho bom, e a espiritualidade está boa, você está, agora, puxa, fazer assim, fazer assim. São pensamentos que chegam assim, que vão abundando em cima de você, entende? Que daqui 10 minutos, quando você olha, puxa, mas que não é aquele pensamento que é tão bom mesmo, entende? E às vezes você perde um pouco ele, sabe? Isso mostra da quantidade de coisas educativas que o nosso anjo da guarda teve conosco e que fez questão que a gente acordasse com aquilo ainda vivo de uma maneira mais amena, porque o nosso cérebro não tem condição de absorver tudo que me surge no mundo espiritual e no mundo material. Nosso cérebro não foi feito para isso ainda. Quando ele melhorar aqui, evoluir, vai acontecer. Então, eu não vou ter a lembrança real do que realmente aconteceu, mas eu trago a memória instintiva de como eu vivi no mundo espiritual, da maneira que eu estou acordando. Saiba acordar. Se a gente pede para saber dormir, a gente também está orientando para que você saiba acordar. Não acorda, levantou da cama já. Não. Dá 5 minutos para você. 5 minutos é muito. Dá 2 minutos. Arregala os olhos devagarzinho, entende? Vai sentindo que você está ocupando seu corpo e vai vendo as ideias que estão chegando. É uma maravilha isso. Então, mano, todos os sonhos que eu tive espiritual, de anos, passa esse filme, é como se eu tivesse vivido, não consigo esquecer. Já sonhei seguindo Jesus. Eu vou fazer só uma breve resumo aqui, porque a gente já estudou isso aqui. A gente tem os sonhos cerebrais e tem sonhos espirituais. Os cerebrais é quando eu fico olhando as coisas que estão na minha cabeça, são as minhas intenções restritas e meus complexos, né? Que a maioria das vezes é o que a gente sonha. Os sonhos espirituais têm em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. Nos sonhos que eu tenho, que está trazendo mensagem para mim, edificante, é em relação ao presente. É isso que a Ana está falando. Esses sonhos, quando a gente tem, eles vêm impregnados para a gente de uma maneira tão viva, que é como ela fala, você não esquece. São sonhos extremamente marcantes na vida da gente. E é interessante, porque os sonhos espirituais do presente, muitas vezes você consegue dialogar com o que você está sonhando. É muito gostoso isso. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então acontece. Tá? Então, quando você tem esse sonho muito vívido, é em relação ao presente. Mas, só para terminar, para não perder o fio da meada, então, é através de pensamento intuitivo, através dos sonhos, e a maneira mais comum, nos meios mais naturais, que Deus e a espiritualidade superior lançam a mão para nos orientar, é o que a gente está fazendo aqui. São influência de terceiros. Às vezes a gente fica muito cego para pensamento intuitivo. A gente não sabe nem acordar para ver o que nos chega com os sonhos que a gente teve quando estava dormindo. Mas através de terceiros. Eu acho que é a maior dádiva de Deus, sabe?
Eu encontrar ocasionalmente pessoas que vêm de uma maneira, sem nem saber por que, trazer soluções para grandes dramas da nossa vida, sabe? Aí eu vim atrás de uma palestra e encontrando naquela palestra o que eu precisava para me dar o rumo que eu devo seguir diante daquela prova, daquela expiação. Então a gente tem que entender que isso é muito comum. São pessoas que vão trazer luz para o meu entendimento. Então você tem influência com pensamentos intuitivos. Quando está em vigília, você tem influência quando está dormindo, e você tem terceiros que te ajudam para trazer a verdade e não resolver o seu problema do jeito que você acha que deve. Entenda, se você não está resolvendo do jeito que acha que deve, é porque você está errado. Porque se você tivesse certo, tinha resolvido. Ou não é? Então você continua repetindo a mesma experiência, querendo um resultado diferente. Você quer que seja feito segundo a sua intenção, e que não está acontecendo? Aí você quer que os outros resolvam, quer que Deus resolva, porque o que você está fazendo não está acontecendo, e não está acontecendo porque você está fazendo errado, ué. Comece a fazer certo. Então acorda, sai da ilusão. Deus está o tempo todo fornecendo o que a gente precisa para o nosso engrandecer, para o nosso crescer espiritual. Não ficar atrás das ganâncias e vaidades humanas. Isso diz respeito ao ego, que gosta de viver da ignorância para tirar lucro, ou satisfazer suas imperfeições para alimentar seu orgulho e seu egoísmo. Deus não quer isso da gente. Então compreenda, filho, que enquanto você não estiver trabalhando no caminho da verdade, você vai estar criando encrenca para a sua vida. E quanto mais encrenca você criar para a sua vida, maior vai ser a sua desilusão. Por quê? Porque ninguém vai conseguir fugir de Deus. Você acha que vai conseguir fugir de Deus? Desse pai que te criou e criou tudo? Você acha que vai conseguir fugir dele? Como ninguém consegue fugir de Deus, ninguém vai conseguir fugir também da verdade, porque Deus e a verdade é a mesma coisa. E quando a verdade vier te visitar, é a desilusão que vai estar acontecendo. Como o próprio Chico falou para a gente, a desilusão é a visita da verdade. Verdade essa que ninguém deveria ter deixado ela de lado. Então compreenda, a gente precisa sair da nossa boa intenção, que diz respeito ao que a gente acha, e entrar no caminho da boa vontade, que é quando você vai levar a sua intenção na direção do bem e da verdade. Aí você vai estar começando a andar pela trilha correta. Quer dizer que você já está bem? Não. Quer dizer que você encontrou a luz. Você encontrou a verdade. Boa vontade é bom, é o começo do meu melhorar. Mas eu ainda não conquistei nada com isso. Muitas vezes as pessoas acham que só agindo de boa vontade já estão bem na vida. Não, não estão. Estão começando aí no caminho do bem. Quando começarem a trabalhar e conquistar o bem, aí eles vão estar bom. Entendeu como que é a coisa? Então sai da tua intenção estreita, porque isso é o que o nosso ego faz. Entra com os olhos espirituais no caminho da boa vontade, porque isso está ao alcance de todos nós. Vai usando o teu esforço, trabalhando e vencendo as tuas imperfeições, que Deus vai estar te auxiliando. Porque melhor do que as preces são as boas ações. Então, se a prece é boa, se ela sempre é útil quando bem feita, imagine as boas ações, que vai chegar muito mais no coração de Deus. Então compreenda, quando for fazer uma prece, primeira coisa, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará.
Segunda coisa, o que eu vou pedir é força para eu continuar me ajudando, é luz para que eu me capacite melhor e vença de uma maneira cada vez mais incisiva esses problemas da vida. Porque se for luz para o entendimento e força para a vontade, e se você estiver fazendo sua parte, pode fazer a pressa. Pode fazer, porque só coisa boa vai acontecer contigo. Agora, se não for por esse caminho, cuidado, porque a gente vai estar na pressa agora. E aqui, nada vai acontecer. Porque Deus te deu a tua inteligência para que você use no caminho do bem, do belo e do bom. Ele te fornece as ideias que você precisa para trilhar no caminho que leva até o coração dele. Você é que tem que realizar a sua parte nesse complexo do universo que você está emergido, no caso aqui na Terra. Então faz tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pedindo pela paz do mundo. Mais uma vez está circulando na internet a solicitação das pessoas para que cada um, pelo menos às 6 horas da tarde, faça a sua oração pela paz do mundo. Independente de sua crença, independente da sua religião. Colabore com aquilo que está em teu alcance. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio, numa faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a atuação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.